Olá, irmão, mais uma vez aqui pelo canal Sexto Dia. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse estudo que você está vendo aí nessa tela que eu vou gravar aqui agora para a gente entender um pouquinho melhor sobre o livro do Apocalipse. E aí eu venho dividindo aqui o livro do Apocalipse em umas partes bem simples para a gente poder compreender os pontos que eu quero falar aqui. Então, esses pontos que eu coloco aqui é bem resumido de uma forma simples, mas essas informações são as principais informações que eu coloco aqui para você compreender melhor o livro do Apocalipse quando você estiver fazendo toda a leitura do livro do Apocalipse. Então, peguei e dividi aqui. Primeiro, você vê aqui a divisão das 7 igrejas, depois dos 7 selos, depois das 7 trombetas, dos 3 anjos e as 7 taças aqui por último. Então nós vamos falar de cada um ponto desses aqui. Então no primeiro ponto, você vê aqui que ele fala sobre a mensagem às 7 igrejas. E essa mensagem às 7 igrejas, ela é direcionada também a 7 anjos. E aqui ele usa a expressão anjos. Preste atenção que isso aqui é uma linguagem profética que ele está usando não só para o pastor da igreja, mas ele vai usar essa linguagem anjos durante todo o livro do Apocalipse. 7 anjos. Então você presta atenção que isso aqui é uma linguagem profética também. Depois, nos 7 selos, você vai ver que aqui os 7 selos eles são revelados, abertos por Cristo. Então em Apocalipse 5, quando João chorava, vai ser dito para ele: não chores, porque aquele que venceu, ele é digno de abrir os livros, tomar da mão do Pai a revelação que só o Pai sabia, e revelar. Então aqui ele revela a mensagem às 7 igrejas, o que contém dentro dos selos. Então só as informações que o Pai sabia está sendo revelado aqui por Cristo. E aí você vê que também aqui dentro dos selos, desses 7 selos aqui, vai aparecer a palavra revela-te, que é a palavra revelação. Essa palavra revela-te, ela aparece até o 4º selo. Pela última vez, no 4º selo. Eu estou falando em relação aos selos. Então, no 4º selo é a última vez que ela aparece a palavra Apocalipse. Por que o 4º selo? Porque no 4º selo é o meio da semana. É 1260 dias. Então, aqui no 4º selo aparece a última vez a palavra revela-te, porque ele se revela no meio da semana. Então, desde o primeiro cavaleiro, o anticristo está se revelando, mas ele só se revela no 4º selo. E você vê que esse revela-te é a mesma palavra que aparece lá no livro de 2 Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo fala que essas coisas não acontecerão sem que antes seja revelado. Olha aqui, a palavra revela, que aparece lá no livro de Tessalonicenses, aparece aqui no livro do Apocalipse também, para a gente compreender essas coisas. Então aqui são as informações que a gente vê dos 7 selos. E aqui as 7 trombetas, você vai ver que aqui tem informações das 7 trombetas, que elas vão estar ligadas aos 7 selos. Então você vai ter informação do primeiro ai, o segundo ai e o terceiro ai. E aqui, além dessas informações que você tem aqui dentro das 7 trombetas, você vai ver que vai aparecer essa frase aqui, ó: os reinos do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu ungido pelos séculos dos séculos. Então aparecem essas informações, aparecem essas expressões. Eu vou colocando isso aqui porque você vai ver que isso aqui é muito importante durante todo o livro do Apocalipse para você compreender. Porque isso aqui está dentro das 7 taças. Então você vai associando as informações que estão aqui dentro com as 7 trombetas. Não perde isso aqui da mente, porque se você tiver isso na mente, você vai entender melhor as informações que estão aqui dentro de toda essa divisão do livro do Apocalipse, de todos os 22 capítulos do livro do Apocalipse. Então aqui ainda dentro desses selos, das 7 trombetas, na 7ª taça, ele vai dizer aqui, ó, a expressão tu que és e que eras. Aqui não tem mais o que hás de vir, porque essa expressão estava aqui, ó, aqui dentro da mensagem às 7 igrejas, mas aqui esse há de vir eu coloquei só para você entender, mas isso aqui não tem mais. Então só fica as informações do que és e que eras, porque ele já veio. Então essas informações aqui que você vai pegar dentro das 7 trombetas
para você compreender melhor o que tem dentro do livro do Apocalipse, se você aceita a sugestão para estudar a palavra de Deus. Então aqui tem a informação dos 3 anjos. Esses 3 anjos, eles são alegoria da destruição de Sodoma e Gomorra. Olha, atenção aqui dentro, são alegorias da destruição de Sodoma e Gomorra. Lembra daqueles 3 anjos que conversam com Abraão, que eles vão ali para a destruição de Sodoma e Gomorra? Pois é, então esses 3 anjos aqui que estão aparecendo aqui, estão indo para onde? Para Sodoma e Gomorra, a cidade que é apedrejada. Olha aqui, o castigo da meretriz. Então tem o primeiro anjo, que ele tem um evangelho eterno. O anjo que está conversando aqui com Abraão, o evangelho eterno. De que anjo é que você acha que ele está falando? No segundo anjo tem a queda da grande Babilônia. E a expressão que o anjo usa aqui, caiu. Então primeiro anjo, segundo anjo, 2 vezes, caiu a grande Babilônia. Então esses 3 anjos são a alegoria do castigo de Sodoma e Gomorra, apontando aqui para grande Babilônia, apontando para aqueles 3 anjos e apontando para Cristo, o primeiro anjo, aquele que está falando aqui com Abraão. Então aqui o terceiro anjo, ele anuncia para a Babilônia o vinho da cólera de Deus. Depois da queda da grande Babilônia, ele anuncia a ira de Deus sobre ela aqui, terceiro anjo, vinho da cólera de Deus. Então isso aqui são as 7 taças. Você viu que já passou pelas 7 trombetas, e aqui os 3 anjos estão anunciando as 7 taças, o vinho da cólera de Deus, que são as 7 taças. Então você vai ler capítulo 15 e capítulo 16 aqui do livro do Apocalipse, para você entender esses pontos aqui que eu estou mostrando aqui para vocês, alinhado com as 7 taças. E aí a gente vem aqui para as 7 taças, e você vai ver aqui que na primeira taça ela é jogada sobre aqueles que são portadores da marca da besta. Então essa é a primeira taça, presta atenção aqui, segunda taça, ele fala que o mar ele vira sangue. Na terceira taça, os rios viram sangue. E aí aparece a expressão, tu que és e que eras, pois julgaste estas coisas. Tu és justo, pois julgaste estas coisas. Tu que és e que eras. Não está aparecendo a expressão que hás de vir, mais, porque ele já veio. Então aqui, por isso que você, quando estava vendo isso aqui, não tem também, tu que és e que eras. Então essa trombeta aqui, que é a 7ª, ela vai alinhar aqui com a terceira taça. Olha as informações como você está vendo aqui. Então você vai pegando essas informações, anote essas informações. Quando você estiver lendo o livro do Apocalipse com isso aqui na mente, você vai ver que vai ficar uma leitura bem mais fácil de você compreender e fazer seus estudos e entender melhor o livro do Apocalipse, sem usar heresias, né? Sem fazer heresias, mas usando a palavra de Deus para entender aqui dentro do estudo da palavra de Deus, entendendo, fazendo timelines, tentando compreender sem fazer heresia da palavra de Deus, sem distorcer as escrituras. Então na quarta taça ele mostra o sol que queima os homens. Na quinta taça ele fala que ele é jogado sobre o trono da besta, que vira trevas. E aí a gente tem aqui os homens sentem dor por causa das úlceras, mas não se arrependem. Aqui ele vai usar aqui essa expressão, que eles não se arrependem. Na sexta taça, o rio Eufrates vira, as águas do rio Eufrates se secaram aqui. E aí ele fala de 3 espíritos imundos, cooperadores de sinais, que saem, né? E aqui ele fala também do dragão, da besta e do falso profeta. E na 7ª taça aparece a expressão feito está. Então ele diz que quando ele fala feito está, ele diz que a grande cidade se dividiu em 3 partes e caíram as cidades das nações. Que cidade das nações são essas? Quem é a grande cidade que se divide em 3 partes? E ele fala aqui, lembrou Deus da grande Babilônia. E aí vem chuva de pedra, e você vê como foi o castigo de Sodoma e Gomorra. Por isso que você viu aqui que os 3 anjos estão aqui, anunciando o vinho da cólera de Deus, e os 3 anjos estão indo aqui para Sodoma e Gomorra, espiritualmente.
Então é esse estudo aqui que eu queria te mostrar. Você pega esse estudo, alinha aí, ó, alinha com as profecias, e aí você vai entendendo melhor. Divide aqui, ó, 7 taças, 3 anjos, 7 trombetas, os 7 selos e as 7 igrejas. Então assim você vai entender melhor o que fala o livro do Apocalipse. Então era esse estudo que eu queria deixar. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fica com Deus.